A safra 2024-25 de soja já está batendo na porta dos produtores brasileiros. Em mais alguns meses o plantio se inicia e é preciso nós entendermos como é que as compras de insumos estão neste momento. Os números parecem ter avançado um pouquinho nas últimas semanas, as compras parecem ter destravado. Nós vamos focar bastante em defensivos e fertilizantes nessa entrevista para entender que momento é esse, e quem nos ajuda nesta análise a entender esse momento de preços, negócios, como está justamente essa comercialização. Vamos falar com o Bruno Fonseca, analista de insumos do Rabobank Brasil. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla. Sempre um prazer participar aqui com vocês, conversar. O prazer é nosso. Bruno, a gente pode realmente dizer que essas compras de insumos destravaram um pouco mais nesses últimos dias e o produtor brasileiro avançou com a sua compra de insumos? Acho que a gente pode dizer isso sim, Carla. A gente vê que agora, quando a gente viu ali, depois de abril, maio, junho, ali, o pagamento da última safra, onde o produtor comprou ali no plano saldo, prazo safra, a gente vê que muito crédito foi destravado, renovações de crédito. A gente pode ver que a partir desse período a gente vê que a aquisição dos insumos pelo lado dos produtores, ela avançou bastante justamente por conta dessa renovação do crédito. Então, sim, acho que a gente pode dizer que a gente avançou bem nesse último mês com relação à aquisição para os insumos para a próxima safra. Bruno, houve algum grupo de insumos que se destacou? Porque nós tínhamos ali uma preocupação com preços, né? Nós tínhamos algumas relações de troca que ficaram um pouco mais comprometidas, né? O dólar subindo forte. Teve algum grupo de insumos que se destacou nesse período? Acho que não. Acho que o produtor foi tentando fazer a aquisição da maior parte dos produtos. Acho que a gente poderia colocar que os defensivos químicos, eles foram o que talvez tenham avançado mais, porque eles estavam um pouco mais atrasados do que os fertilizantes. A gente tem que lembrar que o fertilizante ele demanda uma certa antecipação em relação aos defensivos por conta de toda a logística interna do produto. Então, a gente pode dizer que os defensivos são provavelmente os que mais avançaram nesse último mês. E como é que está esse mercado, Bruno? Quando a gente olha para os defensivos, os que são mais demandados pelo produtor brasileiro, eles estão em que momento de preços, em que momento de mercado? A gente consegue mensurar quanto dos negócios com os defensivos para a safra 24-25 já foram feitos? A gente tem uma ideia, né? Como estava comentando, esse último mês agora ele avançou bastante, justamente por conta desse destravamento dos créditos e renovação de linhas de crédito para os produtores, mas eu poderia dizer que a gente deve estar por mais de 70% dos insumos já comprados, caminhando aí para o último terço aí nos próximos 40 dias, né? Que aí antecedem a aquisição, o plantio para a próxima safra, a abertura do plantio para a próxima safra. Então a gente já está bastante avançado nesse sentido também. A gente, falando dos defensivos especificamente, a gente consegue entender que momento é esse para o mercado, para os preços, Bruno? Claro, a gente imagina uma certa estabilidade nos preços, a gente não vê uma alta muito forte nos preços, a gente vê os preços até um pouco de lado esse ano. A gente vê que as empresas ainda estão terminando de limpar o estoque que elas vêm carregando, né? As empresas carregam os estoques caros já há algum tempo, então elas estão terminando de limpar esse estoque. Então, conforme a gente imagina, esses preços não devem ter uma variação muito grande, nem para baixo nem para cima, então ele deve estar vindo bastante de lado agora em 2024. Algo que não se repete para os fertilizantes, né, Bruno? Você estava conversando comigo aqui previamente, nós falávamos principalmente sobre os preços do fósforo, que ainda estão em patamares bastante elevados e que trouxeram um susto aí considerável para o produtor, né? Exatamente, o preço do fósforo é que vem surpreendendo, né? A gente vê que ele, desde o início do ano, ele se manteve bastante suportado, e quando mesmo depois da retomada das exportações da China, a gente vê que o mercado continuou bastante apertado, o balanço de oferta e demanda continuou bastante apertado, o que nos últimos 40 dias, ou 45 dias, trouxe até uma alta, né? Não leve alta, mas uma alta para o preço do fósforo, né? A gente vê que o preço do MAP nos portos brasileiros, eles têm chegado aqui por volta de quase $640 a tonelada, que é uma alta bastante considerável em relação ao ano passado. Então é uma coisa que vem preocupando bastante a gente aqui no banco. Quando a gente olha para as compras de fósforo, elas ainda estão um pouco mais contidas justamente por conta desses preços elevados, Bruno? Precisamente, eu acho que assim, a compra de fósforo está um pouco atrasada, talvez a gente até tenha avançado bastante ali por conta da soja, né, mas quando a gente vê o restante não está totalmente fechado. Sim. Quando a gente olha os números de importação de MAP, principalmente aqui para o Brasil, ele ainda está atrasado em relação a anos anteriores,
e quando a gente olha o preço e a proximidade com a safra, a gente pode dizer que talvez o produtor ele acabe até utilizando menos fósforo do que o normal, por conta dessa situação de preços e menor oferta no mercado doméstico por conta da menor importação. Bruno, quando a gente olha para o cenário amplo, é possível perceber uma mudança do produtor brasileiro em relação a essa compra de insumos? Se a gente olhar para as últimas safras, em especial para a safra 23, 24, essa última que teve uma quebra na safra, né? Inevitavelmente isso pesa na estratégia do produtor, mas houve uma mudança de comportamento na hora de fazer essa aquisição de insumos para a safra 2024-25, e a gente vai ter uma mudança muito expressiva nos custos de produção dessa nova safra de soja do Brasil? Olha, no último ano, o produtor ele tentou postergar ao máximo a aquisição dos insumos para tentar pegar o preço no melhor momento possível. Para alguns dos insumos isso fez muito sentido e foi até uma decisão bastante acertada dos produtores. Para esse ano a gente não enxerga isso. Por exemplo, no caso do fósforo que a gente acabou de comentar, foi até o contrário, foi até pior uma espera, mas eu acho que o produtor ele está cada vez mais atento ao momento de compra, né, quando a gente olha esses exemplos que eu acabei de mencionar. Então o produtor está cada vez mais atento, tentando pegar o melhor momento possível, não fechando conforme ele acha que vai ser o melhor momento, não, mas está sendo cada vez mais atento a isso, e principalmente nesse ambiente que a gente tem de margens mais apertadas para frente, então a gente vê que o produtor ele vai estar, sim, cada vez mais atento ao melhor momento para a aquisição de cada insumo. Inclusive, um levantamento do Rabobank mostrou, Bruno, que nós tivemos também uma mudança ali no emprego pelos produtores dos insumos, né, dos biodefensivos, que era algo que vinha crescendo, né, nos últimos anos, e o Brasil ainda é o país que mais adota ali, né, insumos biológicos, enfim, mas houve um levantamento do Rabobank que mostra que o mercado de biodefensivos deve crescer num ritmo um pouco mais lento neste ano, justamente em função desses cenários de mercado, né? Exato, quando você coloca que o Brasil está na liderança, realmente, o Brasil é um dos principais países no consumo dos defensivos biológicos, e aqui no Boca a gente acredita que vai continuar sendo assim, o Brasil liderando o desenvolvimento desse mercado, e sim, nesse ano a gente imagina que a gente vai ter um crescimento um pouco mais fraco do que nos anos anteriores, muito por conta da situação que a gente vê nos defensivos como um todo, né? As empresas passando por readequações, e o produtor também passando por um momento de margens mais apertadas. Então a gente vê que todo o cenário, ele é um cenário bastante complicado, mas ainda assim a gente acredita que o mercado de biológicos ele deve crescer agora em 2024, menos do que nos anos anteriores, mas ainda assim crescimento, que só mostra que esse setor é um setor que tem ganho cada vez mais espaço ali na cabeça do produtor também. E isso reflete também, né, Bruno, uma mudança no comportamento do manejo do produtor, né, que está tentando ali otimizar os seus custos, mas garantir ainda sustentabilidade, produtividade, principalmente. A produtividade precisa jogar a favor do produtor em momentos de mercados mais desequilibrados. Então o produtor também está revisando o seu manejo para a safra 24 a 25. É possível perceber isso quando a gente avalia esse comportamento da compra dos insumos? Sim, precisamente. Quando a gente até olha esse último ponto que você estava comentando, que a gente estava comentando dos defensivos biológicos, é uma mudança, sim, na cabeça do produtor, ele entendendo que ele não precisa mais tocar a safra dele, a lavoura dele, como ele tocava nos últimos anos. Ele tem que evoluir, ele está evoluindo. Isso é uma coisa que a gente enxerga, que o produtor brasileiro ele tem essa habilidade de se reinventar, sempre evoluir no seu manejo. E a utilização dos biológicos, mudança de alguns tipos de produto, tem auxiliado nisso, né? No caso biológico, a gente até vê que muitos produtores estão adotando essas práticas para a sustentabilidade, caminhando ali para algo muito próximo da agricultura regenerativa, que o brasileiro já adota várias das práticas do que é dito como agricultura regenerativa, sem falar muito que é agricultura regenerativa. E o uso de biológicos, ele sim vai auxiliar ainda mais para que a gente consiga caminhar para esse sentido. Bruno, você acha que esse mercado todo também, olhando para os insumos agrícolas, em especial para essas safras de verão que estamos prestes a começar a plantar nos próximos meses, muito também está conectado às condições logísticas, às despesas logísticas, ao impacto dos preços dos fretes marítimos? Uma outra vertente ali que a gente vai ter que olhar, principalmente para o produtor entender como ele vai compor os seus custos de produção, entender que esses custos podem, inclusive, variar até a conclusão dessa nova safra? Exato, o produtor está cada vez mais conectado e mais atento ao que tem acontecido, né? O que aconteceu nos últimos anos tem mostrado para a gente, principalmente para o produtor,
que ele não pode só ficar ligado, atento à previsão do clima, né, vendo se vai chover ou se não vai chover, mas atento não só aos preços, é o que tem influenciado os preços, porque a gente tem visto cada vez mais fatores externos influenciando os preços, não só da commodity, mas também dos insumos, como a gente viu em 2022 nos fertilizantes. E esse ano aqui, como você mencionou, nos fretes, a gente viu todo aquele problema logístico no Mar Vermelho que influenciou um pouco o frete mundial. A gente vê que tudo isso tem impactado, então o produtor tem sido cada vez mais atento a esses outros pontos também. A gente viu, por exemplo, nas últimas safras, né, a preocupação com a oferta de glifosato no Brasil, vai dar tudo certo, vai chegar, vai ter o suficiente. Para essa safra 2024-25, o glifosato talvez seja, né, o defensivo mais utilizado no país. A gente tem alguma preocupação com as questões logísticas, ou a oferta desse produto está garantida para a safra 2024-25, Bruno? Bom, quando a gente vê os volumes de importação, a gente está até abaixo da média dos últimos 5 anos, na importação dos primeiros 6 meses do ano, mas eu não acredito que isso vai ser um problema, porque em 2022 a gente importou um volume muito alto do produto e outros produtos também, que até um dos fatores que levaram ao excesso de estoque no Brasil. Então, acho que essa menor importação do glifosato e de outros produtos também, agora ao longo de 2024, só é um rearranjo das empresas para se adequar aos níveis de estoque e tentar limpar esse estoque que eles têm na mão para trazer novos volumes. Mas mesmo assim, eu não acredito que a gente deve ter um problema de oferta de produtos aqui no Brasil. Pelo contrário, a gente deve ter uma situação bastante tranquila com relação ao suprimento dos produtos, o glifosato incluso também. Que coisa boa, pelo menos essa boa notícia, né, essa garantia, essa segurança para o produtor, a gente pode trazer. Bruno, quero muito lhe agradecer por essa análise aqui, a nossa audiência do Notícias Agrícolas. Nós vamos continuar acompanhando isso muito de perto, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para o Rabobank, para que a gente atualize essas informações. E como eu falei, né, já tem uma nova safra em andamento, já piscamos e a safra 2024-25 está começando a ser preparada. São 2 meses, né, para o início da nova temporada, e por mais que as perspectivas sejam difíceis em algumas esferas aí da produção, é preciso destacar o papel do produtor que tem feito, né, tentado otimizar suas estratégias para garantir esses insumos e começar bem a nova safra, né? Muito obrigada. Um abraço. Obrigada, Bruno, um abraço. Bom, senhoras e senhores, então tivemos a análise de Bruno Fonseca, analista de insumos do Rabobank Brasil, nos mostrando que nessas últimas semanas, né, e talvez nesse mês de julho, houve um bom destravamento aí das compras de insumos pelo produtor brasileiro, muito aliado a essa condição do destravamento das linhas de crédito, né? Então é sabido que o produtor precisa acessar essas linhas para fazer o custeio da sua safra, e isso permitiu que então a compra de insumos avançasse. Como eu destaquei, durante o Bom Dia Agronegócio de hoje, nós fizemos uma rápida enquete ali com a nossa audiência, com os produtores que estavam nos acompanhando. 51% afirmou que já concluiu a aquisição dos insumos para a safra nova de soja. Isso é uma boa notícia, porque nós ainda temos alguns grupos de insumos, em especial os fertilizantes fosfatados, né? Quando a gente olha para o fósforo ainda, em patamares muito elevados, o nível da importação menor esse ano pelo Brasil. Então, quem já fez a aquisição dos seus insumos vai ter um cenário de margens para a safra 24-25 de soja. Quem ainda precisa comprar parte desses insumos vai ter um outro cenário de margens, né? Os analistas, especialistas de mercado vêm falando sobre isso, e o Bruno vem confirmando então esse cenário, vem confirmando que os defensivos tiveram de fato um avanço um pouco maior, porque estavam mais atrasados nas compras em relação aos fertilizantes. Então temos essa melhora da aquisição de insumos, e como eu pontuei, já a safra 24-25 começa a ser cultivada, né? E novas perspectivas, um novo cenário começa a ser desenhado, portanto, para o mercado brasileiro de soja. Estamos acompanhando atenção a essa redução do mercado de biodefensivos, que deve crescer ainda, mas no ritmo um pouquinho mais lento em 2024. O olhar do produtor ali, né, para sua otimização de custos, enfim, mas ainda muito focado, e reforçamos que o Brasil é o país que mais adota o uso de bioinsumos, né, nos seus cultivos, que mostra, né, mais um passo de evolução da agricultura brasileira. Então, estamos de olho nessa condição, nos custos de produção, na aquisição de insumos, para que você tome boas decisões acompanhando o Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, uma programação ainda bastante intensa ao longo dessa quinta-feira, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.